Olá, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a professora Natália. E hoje, né, nós estamos aqui na nossa última semana de aula antes da prova, antes das férias, principalmente, né? Nós vamos fazer uma revisão das 3 unidades que vão cair na nossa próxima provinha, na AV2 do segundo trimestre, que vai ocorrer depois das nossas férias, depois do nosso recesso, certo? Então, são as unidades 3, 4 e 5 da apostila 2. Como nós já resolvemos os exercícios dessa apostila, então eu trouxe questões extras aqui para vocês, ok? Então, vamos lá. Questão número 1. As proposições seguintes referem-se à estrutura dos átomos e ligação química. A gente vai assinalar as verdadeiras e falsas, ok? Nas moléculas de nitrogênio atmosférico, há apenas ligações covalentes simples entre os átomos. Então, vamos lembrar que o nitrogênio atmosférico, né, é o N2. Então, a gente tem que ver como que esses dois átomos de nitrogênio se ligam. Lembrando que o nitrogênio, a gente tem que olhar lá na tabela periódica e ver que o nitrogênio tem 5 elétrons na sua última camada. Então, 3, 4, 5. 3, 4, 5, certo? Então, botei aí, cada nitrogênio com 5 elétrons na sua última camada. E para completar 8 elétrons, a gente sabe que ele vai precisar de mais 3 elétrons, ou seja, de 3 ligações. Então, vai ocorrer aqui, ó, 1, 2, 3, o compartilhamento aqui, né, de 3 pares de elétrons. E agora, cada nitrogênio está completando 8 na sua última camada, certo? Então, aqui nós temos uma ligação tripla entre os átomos de nitrogênio e não uma ligação simples. Uma ligação simples seria assim, certo? A gente sabe que não é verdade, que é uma ligação tripla. Não é simples, não é dupla, e sim uma ligação tripla, ok? Então, essa questão aqui está falsa. Vamos para a segunda alternativa. Dois átomos que são isótopos possuem o mesmo número de massa. Isótopos, P de prótons, certo? Então, isótopos possuem o mesmo número de prótons. Quem possui o mesmo número de massa são os isóbaros, ok? Então, essa alternativa aqui também está falsa. Vamos para a terceira. A eletrosfera de um átomo tem menor massa que o seu núcleo. A massa de um átomo é a soma de prótons mais nêutrons, certo? Prótons e nêutrons ficam no núcleo. Os elétrons que ficam na eletrosfera, eles não entram no somatório da massa, porque a massa deles é desprezível em relação à massa dos prótons e nêutrons. Então, sim, a massa da eletrosfera é sempre menor do que a massa do núcleo, porque a massa é contada pelos prótons e nêutrons que ficam no núcleo e a massa dos elétrons da eletrosfera é desprezível. Então, aqui, ó, verdadeira. O átomo neutro de lítio, no estado fundamental, possui um elétron de valência. O que a gente vai fazer? A gente pode resolver de duas maneiras. A gente vai olhar lá na tabela periódica e vai ver que o lítio ele tem número atômico 3, né? Se a gente for fazer a distribuição eletrônica dele, vai ficar 1s2, 2s1. Camada K igual a 2 elétrons, né? Essa é a minha camada K. E a camada L igual a 1 elétron, certo? Então, a gente vê que realmente tem um elétron na última camada, na camada de valência. Mas a gente não precisava fazer a distribuição eletrônica, tá? Botei aqui só para a gente relembrar, mas se a gente olhar na tabela periódica e verificar que ele está no grupo 1, nós sabemos que todos os elementos do grupo 1 têm um elétron na camada de valência. Então, essa aqui é verdadeira, ok? A ligação iônica se dá pelo compartilhamento de elétrons entre elementos metálicos. Primeiro, na ligação iônica não há compartilhamento de elétrons. Eu sempre tenho um metal que doa elétrons para um não metal, certo? Então, não é um compartilhamento, é uma doação. E não são elementos metálicos, ó, é metal mais não metal, é um cátion mais um ânion, ok? Então, essa aqui
falsa também, certo? Vamos para o número 2. O cloreto de amônio, a fórmula está aqui, estão presentes. A gente quer saber quantas ligações covalentes, iônicas. A gente vai ver que aqui, ó, tem umas palavrinhas que são as ligações covalentes dativas. Ligação covalente dativa é o mesmo que ligação coordenada. É um nome que está caindo um pouquinho em desuso, né? O ligação dativa, e está surgindo ligação coordenada. Esse é o que a gente mais usa hoje. Então, sempre que a gente falar ligação dativa, a gente pensa em ligação coordenada, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender como que surge aqui o NH4Cl, tá? Ele é um composto iônico, apesar de ser formado somente por não metais. O que acontece? O NH4Cl, ele é formado pela reação da amônia, NH3, com o HCl, ok? Que é o ácido clorídrico. O que vai acontecer? Vamos fazer aqui a estruturazinha da amônia. O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, né? Ele está no grupo 15. O hidrogênio tem 1 elétron. O nitrogênio precisa fazer 3 ligações e o hidrogênio precisa fazer 1. Então, aqui está o meu nitrogênio fazendo 3 ligações, certo? Essa aqui é a minha amônia, ok? Acontece que aqui nós temos um ácido, que quando ele está em solução aquosa, ele vai liberar o íon H+, mais o íon Cl-. A gente vai ver melhor isso na próxima unidade, certo? E o que acontece? Esse íon H+, ele não tem elétrons. O hidrogênio tem 1 elétron na última camada. Se ele está com carga positiva, quer dizer que ele perdeu esse único elétron para o cloro durante a sua ionização. O que vai acontecer? Esse par de elétrons aqui vai ser compartilhado com o hidrogênio, ok? Então, esse par de elétrons vem de um único átomo, que é o nitrogênio. Então, nesse momento aqui, a gente tem uma ligação coordenada, certo? Então, nós temos, ó, o nitrogênio, que já estava fazendo as suas ligações covalentes comuns, e agora ele vai estar fazendo a sua ligação coordenada com outro hidrogênio, e vai adquirir essa carga positiva. Então, esse é o íon amônio. Sempre que vocês verem esse íon, vocês já podem pensar nisso aqui, certo? E o íon positivo, né, que é um cátion, ele vai interagir com o íon Cl- através de uma ligação iônica, cátion mais ânion, certo? Então, aqui ó, nós temos 1, 2, 3 ligações covalentes comuns, uma ligação covalente coordenada ou dativa, vou botar aqui covalente comum, covalente coordenada, e uma ligação iônica, né? É o que nós temos. Então, vamos aqui, ó, analisar 3 covalentes dativas? Não, são 3 covalentes comuns. 4 ligações iônicas? Também não. 2 ligações covalentes normais e 2 dativas? Também não. Somente ligações iônicas? Não. 4 ligações covalentes e uma ligação iônica? Sim, 4 ligações covalentes no total. Uma delas comum e uma coordenada. Então, letra E é a nossa resposta correta. Questão número 3. O elemento químico X apresenta subnível mais energético igual a 6s2. O elemento químico, ao reagir com o elemento Y, contendo subníveis 4s2 e 4p5, na camada de valência, formará um composto que terá a seguinte fórmula e tipo de ligação. Então, vamos lá. O elemento X, a gente está vendo aqui que ele termina em S2. Todos os elementos que terminam em S2 estão no segundo grupo, segunda coluna da tabela periódica. Então, ele tem 2 elétrons na camada de valência, certo? E o elemento Y, né? O Y ele termina em P5. P5, quem termina em P5 é o grupo dos halogênios, grupo 17, que tem 7 elétrons na última camada, ou 7 elétrons na camada de valência. Então, nós vamos fazer a ligação entre o elemento X, que tem 2 elétrons, e o Y, que tem 7 elétrons, certo? O elemento
X é um metal que precisa doar esses 2 elétrons. E o elemento Y é um não metal que precisa receber um elétron. Então, olha só. Primeiro, X vai doar um elétron aqui para Y. Y vai completar os seus 8 elétrons. Só que esse outro elétron aqui ainda precisa ser doado. Então, eu vou precisar de outro átomo de Y que também tem 7 elétrons para eu doar esse último elétron que falta. Então, a minha fórmula é XY2, certo? Como eu tenho alguém que está doando, um metal que está doando elétrons e o ametal está recebendo, é uma ligação iônica, né? Formada por metal mais ametal. Então, a XY2, aqui é a nossa resposta correta, então é a letra C, ligação iônica. Questão número 4. Durante e após atividades físicas, um atleta deve se hidratar para repor a perda de água e sais minerais. A respeito da água, identifique as afirmativas corretas. Então, vamos marcar verdadeiro e falso. Todas essas perguntas aqui são relacionadas à estrutura da água. A gente sabe que a água é o H2O. Então, nós vamos desenhar a estrutura dela aqui, ó. O oxigênio está no grupo 16, tem 6 elétrons na última camada, e o hidrogênio tem 1 elétron. Hidrogênio precisa fazer uma ligação e o oxigênio precisa fazer 2 ligações. Como sobrou par de elétrons aqui no meio, então esses elétrons vão repelir os elétrons da ligação, ok? Então essas ligações vão ficar aqui mais para baixo, porque elas estarão sendo repelidas pelos elétrons que estão aqui não ligantes, que não estão ligados com ninguém, ok? Então, vamos analisar. A molécula da água apresenta 2 pares de elétrons ligantes. Ligantes são os que participam das ligações. E realmente, ó, tem um par de elétrons aqui e outro par de elétrons aqui. 2 pares de elétrons que participam da ligação. Então, verdadeiro, ok? A molécula da água apresenta 2 pares de elétrons não ligantes, elétrons que não fazem parte de ligação. Então, temos um par de elétrons aqui e um par de elétrons aqui. Também é verdadeiro. A molécula da água apresenta geometria angular. Sim, sempre que a gente tem uma molécula formada por 3 átomos e que sobram elétrons no átomo central, em que vai haver essa repulsão, né? Então, nós temos aqui uma molécula angular. Então, verdadeiro também, certo? 4. A molécula da água apresenta momento dipolo igual a 0. Então, olha só, quer dizer, momento dipolo igual a 0 quer dizer que é uma molécula apolar. E aqui nós temos que o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, o oxigênio vai estar puxando os elétrons aqui para ele. Aqui o oxigênio vai desenvolver uma carga parcial negativa e os hidrogênios uma carga parcial positiva. Então, se tem separação de cargas, quer dizer que é uma molécula polar e ele tem um momento dipolo diferente de 0. Então, essa aqui, ó, é falsa, tá? E, por último, a molécula de água é apolar. Não, a gente viu que tem a separação de cargas, então a molécula de água é polar. Falsa também, certo? Questão número 5. A geometria das moléculas pode ser determinada fazendo-se uso do modelo de repulsão dos pares eletrônicos. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que corresponde à combinação correta entre estrutura e geometria. Então, para a água, nós já vimos, né, que o oxigênio, né, tem os seus 6 elétrons e o hidrogênio, que tem 1 elétron, né, vai fazer uma ligação, o oxigênio vai fazer uma ligação com cada hidrogênio, certo? E esses pares de elétrons que sobram aqui, né, eles vão repelir os hidrogênios, as ligações do hidrogênio e a estrutura da molécula vai ser angular, certo? Para o NH4, nós já vimos também, né, que o NH4, ele faz 4 ligações com os hidrogênios, né? 4 ligações, e essas 4 ligações, para que esses hidrogênios fiquem mais distantes um do outro, eles vão ficar realmente numa estrutura
tetraédrica, né? O que seria a estrutura tetraédrica? O tetraedro é uma pirâmide de base triangular, né? Sendo que, na verdade, todos os lados dessa pirâmide são triângulos, certo? Aqui a parte artística tá faltando, né? Mas é uma pirâmide em que todos os lados são triângulos. Isso é um tetraedro, ok? Então, nós teremos cada hidrogênio aqui no vértice do em cada vértice do tetraedro, e aqui no meio, como se fosse flutuando no meio, teríamos o nitrogênio. Então, essa aqui é a nossa resposta correta. Mas vamos ver as outras, ó. O CO2, que é o gás carbônico, o oxigênio faz 2 ligações, o carbono faz 4 ligações, né? Então, aqui nós temos, ó, 1, 2, 1, 2. Como não sobraram pares de elétrons no elemento central, ele não vai repelir essas ligações. Então, essa geometria não é angular, e sim linear, ok? E o BF3, o boro, é uma exceçãozinha, né, que a gente viu da contração do octeto, em que o boro, ele só faz 3 ligações, certo? E ele fica satisfeito com 6 elétrons na última camada. Então, serão 1, 2, 3 ligações, e essa estrutura é trigonal, ok? Então, a letra B é a nossa resposta correta, realmente. Questão número 6. Um método para a determinação do teor de etanol na gasolina consiste em misturar volumes conhecidos de água e de gasolina em um frasco específico. Ao agitar o frasco e guardar um período de tempo, medem-se os volumes das duas fases immiscíveis que são obtidas, uma orgânica e outra aquosa. O etanol antes miscível na gasolina encontra-se agora miscível com a água. Para explicar o comportamento do etanol antes e depois da adição da água, é necessário conhecer a densidade dos líquidos, o tamanho das moléculas, o ponto de ebulição dos líquidos, os átomos presentes nas moléculas ou o tipo de interação entre as moléculas. Então, vamos lá. Primeiro, a gasolina ela é formada por hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? São compostos formados somente por carbono e hidrogênio, certo? Então, botei aqui, por exemplo, uma cadeia de carbono e cada um deles vai estar ligado aqui a vários hidrogênios até completar 4 ligações, que é o número de ligações que o carbono faz, tá? Aqui a gente tem um exemplo de um hidrocarboneto, né? E a gente pode ver aqui que essa molécula é uma molécula apolar, porque ela não vai ter separação de cargas em todos os sentidos, quer dizer, nos sentidos opostos, né? Sempre vai ter alguém puxando com a mesma força, né? Um átomo puxando com a mesma força os pares de elétrons, e esses vetores vão se anular. Estou fazendo com que a molécula seja apolar, ok? O etanol, ele tem uma parte formada também, essa aqui é a estrutura do etanol, por carbono e hidrogênio, só que ele tem, ó, um OH aqui. Então, essa parte aqui formada por carbonos e hidrogênios, ela vai interagir bem com esses hidrocarbonetos da gasolina, certo? Porque as moléculas apolares, a gente sabe que interagem por dipolo induzido ou dispersões de London. E essa parte aqui, por ser semelhante ao dos hidrocarbonetos, vai ter a mesma interação, ok? Então, por isso ele consegue se dissolver na gasolina. Agora, quando nós colocamos ele em contato com a água, a gente viu que sempre que a gente tem um hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, a gente tem uma interação que é chamada de ligação de hidrogênio. Então, a água faz ligação de hidrogênio, e aqui nós também temos uma estrutura que faz, né, a hidroxila, que também faz ligação de hidrogênio. Só um minuto. Então, o que vai acontecer? Essa interação de ligação de hidrogênio é o que vai permitir que o álcool interaja com a água. Sendo assim, ele vai passar
da fase orgânica, que é a gasolina, para a fase aquosa, que é a água, graças a essas interações de hidrogênio que são mais fortes do que as interações das dispersões de London, certo? Então, isso que é o que vai acontecer. E por isso, o que a gente tem que conhecer para saber explicar são as interações entre as moléculas. Saber que o álcool faz dispersão de London com a parte apolar, né, com a gasolina, e interações de tipo ligação do hidrogênio com a água. Questão número 7. Na tentativa de explicar a origem dos seres vivos, Müller reproduziu em seu experimento as condições atmosféricas primitivas que continham os gases metano, amônia, gás hidrogênio e vapor d'água. Esses 4 compostos apresentam, respectivamente, estruturas com geometria molecular. Então, vamos lá. CH4, carbono fazendo 4 ligações, né? Ele tem 4 elétrons na última camada, já que ele está no grupo 14, né? E hidrogênio fazendo uma ligação. Então, cada hidrogênio vai fazer uma ligação com carbono, no total ele vai fazer 4 ligações. E essa estrutura aqui, né, quando a gente tem uma molécula formada por 5 carbonos, não sobra elétrons no elemento central, nós temos a estrutura tetraédrica, certo? Uma molécula formada por 5 carbonos, não, uma molécula formada por 5 átomos, corrigindo. Certo? Então, a estrutura é tetraédrica. Então, já podemos eliminar as que não falam que a primeira substância é tetraédrica. Depois, nós temos o NH3, que é a amônia. Nitrogênio tem 5 elétrons, certo? E o hidrogênio tem 1 elétron. Hidrogênio faz uma ligação, nitrogênio faz 3 ligações. 1, 2, 3. Esse par de elétrons que sobrou vai repelir os elétrons da ligação e os hidrogênios vão ficar aqui para baixo, como se fosse que o nitrogênio fica no topo de uma pirâmide e os hidrogênios ficam na base de uma pirâmide. Essa estrutura, então, é piramidal. A gente já pode, então, aqui, ó, ignorar, né, a letra C, já sabemos que é a letra A. H2, né? H2 hidrogênio só tem 1 elétron, vai fazer uma ligação, e toda molécula diatômica, ela sempre vai ser linear, como a gente vê aqui, né? E a água, que a gente já viu, né, em várias questões na aula de hoje, é uma molécula angular. Então, aqui, ó, letra A, nossa resposta correta. Questão número 8. Muito interessante essa questão. Vamos lá. 3 substâncias. A água, que nós conhecemos, né? HOH. O etanol, que é essa substância aqui. E a acetona, que é essa substância aqui. Foram adicionadas em 3 tubos de ensaio na mesma quantidade em volume, conforme mostrada a figura a seguir. Considerando-se a volatilidade das ligações presentes nos tubos, das substâncias presentes nos tubos, após um determinado tempo, a figura que representa as quantidades em volume das substâncias à temperatura ambiente é... Então, vamos lá. A gente está vendo aqui que um certo volume evaporou, né? E a gente tem que ver quem vai evaporar com mais facilidade, quem vai demorar mais a evaporar, ok? Para a gente saber disso, a gente tem que entender qual é o tipo de interação que cada uma dessas moléculas faz. Então, aqui, ó, a água, como ela tem o hidrogênio ligado ao oxigênio, ela faz ligação de hidrogênio, ok? O álcool também tem o oxigênio aqui, ó, o oxigênio ligado ao hidrogênio, então ele também faz ligação de hidrogênio. Só que qual é a diferença? Aqui na água eu tenho 2 ligações de hidrogênio que podem ser feitas, uma com cada hidrogênio. E aqui eu só tenho esse hidrogênio podendo fazer a ligação de hidrogênio, é só o que está ligado ao oxigênio que pode fazer. Então, como esse aqui faz mais ligações, as interações entre a água vão ser mais fortes que as ligações entre
álcool, ok? Então, o ponto de ebulição da água vai ser maior, ou seja, a água vai demorar mais para evaporar do que o álcool. E a acetona? A acetona, ela não faz ligação de hidrogênio, porque a gente não tem hidrogênio ligado ao oxigênio. Mas ela é uma molécula polar, porque o oxigênio aqui é o elemento mais eletronegativo, vai puxar os elétrons em direção a ele, vai ficar com carga negativa e o carbono com carga positiva. Moléculas polares têm a interação de polo, tá? E a interação de polo é mais fraca do que as ligações de hidrogênio. Então, as moléculas, vai ser mais fácil separar essas moléculas. Menos energia a gente precisa fornecer para separar essas moléculas. Por isso, ela tem o menor ponto de ebulição de todos os três e vai ser a que vai evaporar mais rápido, ok? Então, a acetona vai evaporar mais rápido, o tubo 3 vai evaporar mais rápido, depois o tubo 2, depois o tubo 1. Então, a gente tem que encontrar na figura aqui o tubo 1 esteja mais cheio, depois o tubo 2, depois o tubo 3. Então, aqui a nossa resposta correta aqui é a letra A. Questão número 9. O ponto de ebulição do álcool etílico e do éter metílico, né? Do álcool etílico é aqui 78,15 e do éter metílico é menos 24. Isso ocorre quando as forças intermoleculares do álcool etílico são maiores por quê? Então, vamos lá. A gente pode ver, ó, que as estruturas ambas têm o mesmo número de carbonos. Aqui eu tenho 3, 4, 5, 6 hidrogênios. E aqui também, 3 mais 3, 6 hidrogênios. E cada uma tem um oxigênio. Então, são os mesmos átomos, o mesmo número de átomos que formam essas duas substâncias. O que muda é a forma com que eles estão ligados. E o que faz essa diferença do ponto de ebulição? Ó, o álcool tem ponto de ebulição 78, ou seja, ele é líquido à temperatura ambiente. E o éter tem ponto de ebulição menos de 24, ou seja, ele é gás à temperatura ambiente. O que faz essa diferença? São as interações intermoleculares. Então, a gente vai ter que identificar a interação de cada uma. Aqui, como a gente acabou de ver, o hidrogênio, né, tá ligado ao oxigênio. Então, aqui, o álcool vai fazer uma ligação de hidrogênio, que é a mais forte das interações, ok? E aqui, mais uma vez, nós temos uma molécula polar. O oxigênio vai puxar em direção a ele os elétrons. Vou desenvolver aqui uma carga negativa e aqui embaixo uma carga positiva. Então, aqui a gente tem a interação de polo ou de polo permanente, certo? Então, vamos ver, ó. Isso ocorre quando as forças intermoleculares do álcool etílico são maiores porque ele apresenta ligações de hidrogênio? Sim. Ele é um composto covalente polar? Sim, ele é, mas o que faz ele ter o maior ponto de ebulição é a ligação de hidrogênio porque o éter, também é polar. C. Sua massa molecular é maior? Não, se eles são formados pelos mesmos átomos, então eles têm a mesma massa. E D, ele apresenta moléculas de maior simetria? Também não. Na verdade, o éter tem uma maior simetria. Se a gente passar aqui, ó, o lado direito é igual ao lado esquerdo. Se a gente passar um plano de simetria aqui, certo? Então, a nossa resposta correta é a letra A. O álcool apresenta ligações de hidrogênios, ok? Então, por hoje é só. Vejo vocês na semana que vem.